Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina de pesquisa operacional. Continuamos tratando do tema programação linear. Hoje, uma terceira aula dessa temática, né? E como eu tenho feito ao longo da disciplina, eu vou resolver um problema com vocês, né? A gente vai passo a passo. Esse material já está disponível no SIGA-A. Eu vou postar no grupo também para facilitar o acesso, né, de vocês. E eu trago aqui mais um problema de programação da produção, né? Então, via de regra, esse tipo de problema é uma empresa que produz dois, três tipos de produto, que tem demandas de materiais, de matéria-prima distintas, de mão de obra, inclusive de lucratividade. Então, com todas essas restrições, a gente tem que indicar qual a programação mais lucrativa para a empresa, tá bom? Esse problema não é diferente e eu acho que ele ilustra muito bem a aplicação, o propósito, né, da aplicação da pesquisa operacional, tá bom? Então, vamos lá. Uma empresa, certa empresa, fabrica dois produtos, P1, P2. Então, aqui a gente já consegue, de cara, né, identificar o X1 e o X2, está bem evidente. O lucro por unidade de P1 é de 100 unidades monetárias e o lucro unitário de P2 é de 150 unidades monetárias. Então, quando ele informa a lucratividade, a gente já consegue imaginar que o problema é para maximizar o lucro da empresa. Se vocês olharem no final do problema, tem lá, maximizar o lucro da empresa. Eu já deixei destacado para saltar aos olhos de vocês, tá? Então, inclusive para fazer a equação objetivo, né, a função objetivo, a gente já tem as informações aqui, tá? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Então, a lucratividade de P1 é de 100 unidades monetárias e a de P2 é de 150 unidades monetárias. Ok? Vamos em frente. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas. Então, vamos lá. Aqui aparece uma restrição. É o tempo, o homem-hora, a gente pode entender, enfim, é o tempo da produção, da produção propriamente dita ali, do chão de fábrica disponível mensalmente. Então, são 120 horas no mês. E a gente vai ter que dividir isso aí para fabricar o produto P1 e para fabricar o produto P2. Lembrando que para fabricar o produto, uma unidade do P1 leva-se 2 horas e para fabricar uma unidade do P2 leva-se 3 horas, sendo que a gente tem um total disponível 120 horas. Ok? Então, essa é a restrição de tempo de produção. As demandas esperadas para os dois produtos levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos de P1 e P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2. Então, não devem ultrapassar, ok? Então, lendo isso aí, já tem que vir à mente o menor ou igual, não pode ser maior. Pode chegar até 40 de P1 e até 30 de P2, mas não pode passar de 40, não pode fabricar 41, 42 unidades de P1 e não pode passar de 30 no P2, não pode fabricar 31 unidades, 32 unidades, ok? De 30 para baixo. Então, menor ou igual. É uma restrição aqui da quantidade a ser fabricada. Então, para fechar, construa um modelo do sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar o lucro da empresa. Então, a gente vai indicar a quantidade a ser produzida de P1 e P2 que vão resultar na maior lucratividade possível para a empresa. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a resolver
esse problema. Então, as variáveis de decisão, x1 vai representar P1 e x2 vai representar P2, tranquilo. O objetivo, a gente já viu, né? Eu discuti anteriormente aí que é maximizar o lucro, mas vamos lá, o porquê? Então, ela indica que a lucratividade de P1, que é de 100 unidades monetárias, é de P2, que é 150 unidades monetárias. E no final ele coloca que o objetivo é maximizar o lucro da empresa, tá? Então, 100, que é a unidade, que é a lucratividade de P1, vezes X1, que representa P1. Então, 100, que é a lucratividade, vezes a quantidade que vai ser fabricada de P1, que está sendo representado por X1, que a gente não sabe. O objetivo é descobrir justamente essa quantidade de X1. Mais 150, que é a quantidade que é a lucratividade de P2, vezes X2, que representa P2, o P2. A gente vai descobrir essa quantidade. Quando a gente descobrir a quantidade, simplesmente substitui. Tá? Então, a equação fica conforme está aqui embaixo, 100 vezes x1 mais 150 vezes x2. É a lucratividade vezes o tipo de produto, mais a lucratividade vezes o tipo de produto. As restrições, a gente tinha a quantidade de horas e a demanda, a quantidade de produtos a ser fabricada, tá? Então, eu procurei ser o mais didático possível aqui. Aqui na tabelinha, eu já montei para vocês, já extraí as informações do texto e joguei nessa tabela. É a forma que eu costumo trabalhar, tá? Percebam que se vocês pegarem as informações dessas tabelas, você consegue, ela já vem praticamente com a equação montada aqui, né? Então vamos lá. A restrição aqui com relação às horas, né? A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de P2. Lembrando que a gente tem 120 horas disponível por mês. Então, é simples, 2 vezes x1, né? 2 horas para fabricar o x1, mais 3 vezes x2, 3 horas para fabricar x2, menor ou igual a 120, que é a quantidade de horas máximas. Eu deixei sempre destacado aqui em vermelho para, né, facilitar a identificação. E com relação à demanda, não deve ultrapassar 40 unidades de P1, né, que está representado por x1, então x1 menor ou igual a 40, tranquilo. E não deve ultrapassar 30 unidades de P2, que está sendo representado por x2. Então, x2 menor ou igual a 30. Tá? Tranquilo também. Então, a gente tem aqui a equação. Percebam, então, vamos recapitular. Aqui em cima, o objetivo, né? Tá max L, né? Maximizar o lucro. Então, tem a lucratividade do P1 e P2. Então, o P1, que está representado por x1, é 100 a lucratividade, então 100 vezes x1 mais 150 vezes x2, que representa P2. Sujeito a. Então, o que quer dizer esse sujeito a? Sujeito às restrições que são impostas. Quais são essas restrições? De tempo, que é a primeira equação, 2 horas para fabricar o x1, mais 3 horas para fabricar o x2, menor ou igual a 120, que é a quantidade total de horas que a nossa produção tem disponível, tá? E as duas equações abaixo referentes à demanda, então temos que fabricar até 40 do x1 e até 30 do x2, então sempre menor ou igual, né? Porque até não pode passar. E uma informação muito importante, né? Que eu sempre reforço nas aulas, as restrições de não negatividade. A gente não consegue fabricar menos uma unidade, menos 2 unidades. Então, tem que ser sempre positivo. Pode ser 0, tá? Mas não pode ser negativo. A gente pode
fazer uma análise, eu já falei isso aí nas outras aulas, a gente pode fazer uma análise e entender, olha, o P2 tem uma lucratividade maior, então a gente entende que não vamos fabricar o P1, a gente vai virar toda a produção para o P2, então o P1 é zero. Pode ser, isso acontece, tá? Porém, para chegar nisso aí, você tem que provar matematicamente que é viável, que esse é o melhor caminho, tá? Mas pode acontecer. Então, mas não pode ser menos um, concordam comigo? Então, por isso tem que ter essa restrição de não negatividade. Então, eu coloco lá x1 e x2 maior ou igual a zero, tá? Tem o igual ali, pode ser zero, mas tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser menor, ok? Então é isso. Acredito que eu não trouxe nada de novo nessa aula. Como eu mencionei desde a primeira aula ali, o grande desafio da pesquisa operacional é a interpretação do problema, tá bom? É saber alocar o que é a função objetivo, o que é restrição, e lendo ali o problema, você vai montando as equações. Particularmente, eu sugiro que vocês criem essas tabelas, tá? Então, identificam as restrições, colocam ali as colunas das restrições e vão colocando os dados referentes a essas restrições, tempo, mão de obra, financeiro, por exemplo, quando tem um orçamento envolvido, eu vou trazer problemas para vocês que envolvem alocação de dinheiro, né? Então, vocês montam uma tabela, fica muito mais fácil de visualizar as restrições e como construir as equações, conforme aqui. Percebam que vocês conseguem transcrever a tabela para a equação facilmente, fica visualmente mais fácil de identificar os elementos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor a estruturação dos problemas de programação linear, tá bom? Me coloco à disposição sempre, por e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade para me contatar. E é isso aí, vamos em frente, bons estudos a todos, boa semana, forte abraço.